Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então ao vídeo de leituras de julho de 2020. Li bastante coisa quando eu juntei a pilha, fiquei até meio assustada. Então vamos lá, lembrando então que todos os nomes dos livros estão ali na descrição do vídeo, junto de qualquer link que for mencionado. E também os tempos em que eu falo sobre cada um desses livros, então se vocês não se interessarem sobre um livro específico, não se interessarem por um livro específico, vocês podem ver ali na lista ali embaixo o que eu li, ir clicando e assistindo as partes que te interessam. E é isso, então vamos lá. O primeiro livro que eu terminei de ler esse mês foi o Memórias de um Urso Polar, da Yoko Tawada. Um livro bem diferente e interessante em muitos aspectos. Eu fiz um vídeo só pra ele lá no canal do Goethe Institute, GoetTube. Então eu vou deixar o link ali caso alguém queira assistir um pouco mais e saber um pouquinho mais em profundidade sobre o que é o livro. A Yoko Tawada é uma escritora que nasceu em Tóquio em 1960 e ela vai pegar dois elementos muito queridos para a cultura germânica e juntar eles nesse livro. A Yoko mora em Berlim já há muitos anos, ela se mudou para a Alemanha quando ela era jovem ainda. E aqui ela vai pegar a história do ursinho Knut, que foi um ursinho que nasceu em 2006 no zoológico de Berlim e foi uma sensação midiática na época. E ela vai pegar também a estrutura de uma saga familiar e juntar isso tudo num livro. Então a gente tem a saga familiar de uma família de ursos. O livro é dividido em 3 partes, cada parte a avó, a mãe e o Knut. E a gente... É um livro, assim, é um livro diferente, é um livro que vai puxar muitas fronteiras, o que eu acho legal, assim. Ela vai, com frequência, borrar essas barreiras entre o que é animal e o que é humano, o que é fantástico e o que é realidade, esse limite entre o que é fantasia, assim, na obra, é uma fronteira bastante borrada, assim. Em alguns momentos, principalmente a ursa-avó parece estar completamente inserida na sociedade e vivendo e conversando com as pessoas e viajando e você fica, tá, então ursos existem na sociedade e isso vai mudando conforme a história e tal. Isso é muito interessante em termos narrativos, é realmente uma narrativa que tira a gente de zona de conforto em termos de narração e de contexto. E é em alguns momentos talvez um tanto desafiadora, mas muito interessante porque ela vai tocar em alguns temas que eu acho bem legais. Ela vai falar muito sobre meio ambiente, vai falar sobre a relação entre humanos e animais, ela vai falar bastante também sobre a questão do estrangeiro, como é ser estrangeiro numa sociedade, como é viver em outro lugar, ou viver sendo diferente, ou viver tendo condições diferentes. Então, tem tudo isso. Ela vai brincar um pouco também com essa coisa da fábula e dos contos de fada, que tem também essas fronteiras um pouco borradas, o que eu acho interessante. Então eu acho que é um livro que vale a pena ser lido. Ele é um pouco fora do normal, de fato, mas é um livro que vale a pena ser lido, sim. Caso você queira saber mais, então temos um link. Eu tô sem espaço. Bom, depois disso eu li esse quadrinho, Intrusos, do Adrian Tomine, que saiu pela Nemo. A tradução é do Érico Assis. Esse aqui é um quadrinho muito interessante. O Adrian Tomine é da Califórnia. E esse aqui é uma espécie de livro de contos, só que é quadrinho, o que eu achei muito legal. Eu nunca tinha visto um quadrinho assim do mesmo autor. Existem antologias que vão ter um pedacinho de quadrinistas diferentes, então antologias de contos em quadrinhos, mas esse aqui é o primeiro que eu leio que todos eles são do mesmo autor. Uma coisa muito interessante é que cada uma são 6 historinhas, cada uma das 6 tem um estilo gráfico diferente, então a gente realmente percebe essa mudança de ambiente, de história, de personagem, assim como um escritor trocaria o narrador, trocaria tempos, outros aspectos de cada uma das narrativas, né? Então a gente tem isso acontecendo aqui também, o que é bem divertido. E o que ele tem muito a ver com
Histórias de pessoas, né? A gente vai acompanhar então sempre personagens diferentes que estão em ambientes mais urbanos em geral, e ele vai falar muito sobre esse sentimento de solidão que as pessoas podem sentir mesmo estando nesses ambientes urbanos super aglomerados. Então a gente tem personagens que por diversos motivos fogem talvez à curva padrão de comportamento. Tem uma menina que quer fazer stand-up comedy, mas é toda meio tímida. A gente tem pessoas com vícios, a gente tem um casal, um relacionamento de casal, de uma pessoa que é estrangeira e uma pessoa que parece ser local. Então a gente tem essas situações entre... Tem uma que é talvez a mais engraçada de todas, de uma menina que é muito parecida com uma atriz pornô e é confundida com frequência com a atriz pornô. Então, um artista incompreendido e tal. Então é muito sobre como essas pessoas não conseguem realizar seus sonhos, como essas pessoas não se encaixam completamente na sociedade, por aí vai. Tem algo nesse quadrinho que eu acho que tem a ver com as ilustrações e tem a ver com esse sentimento de solidão e de não estar encaixado, que me lembrou muito as obras do Hooper. Aqui eu tenho esse catálogozinho que tem também essa coisa, principalmente mais no fim da obra dele, né, de retratar esses ambientes urbanos com poucas pessoas ou com quase nenhuma pessoa, e mostrando essas figuras que parecem, de alguma forma ou de outra, um pouco à margem ou abandonadas, ou nesse momento estranho da vida delas. E pra mim esse livro me passou um sentimento muito parecido, assim. Não é esteticamente assim, não é a pintura, não é essa semelhança, né? Mas é um livro que passa também esse sentimento de isolação, talvez seja a palavra, ou essa ainda, por exemplo. E é um pouco sobre como é viver nos tempos que vivemos, como principalmente essas relações sociais nos põem em determinadas expectativas e situações, e enfim, é um livro basicamente sobre isso, eu diria. Também, pra quem gosta de quadrinho, um quadrinho que vale a pena. E eu diria que pra quem não lê muito quadrinho, mas tá interessado em começar, também é um quadrinho interessante pra entrar nesse mundo. Porque como a gente tem esse formato de contos, de histórias pequenas, assim, eu acho que pode ser um jeito legal de começar. E não se jogar num quadrinho gigante de uma vez, assim. Eu acho que pode ser um comprometimento intermediário. Bom, depois disso, li um livraço que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Eu, inclusive, fiz um vídeo para esse livro aqui e para o próximo livro que eu li, que é o Três Gnéus, da Virginia Woolf, que são livros que têm um diálogo interessante entre os dois. Aliás, não sei se vocês perceberam, esse mês eu gostei de fazer vídeos sobre livros específicos de novo. Acho que eu vou continuar fazendo mais deles no canal, porque... Enfim, fazia tempo que eu não fazia, eu tinha parado de fazer por um tempo, mas me deu saudades. Bom, voltando pra Svetlana, então. Esse aqui é um livro que foi publicado aqui no Brasil em 2016, com tradução da Cecília Rosas. A Svetlana Alexievich, claro, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. E esse aqui é um livro que é uma facada, um soco, um chute, enfim, o que vocês preferirem. É um livro que eu já tinha começado, inclusive, a ler, já tinha parado por causa disso, não era o momento certo na época. Mas ele vai contar, a Svetlana vai colecionar essas histórias de mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. E a Rússia teve um contingente muito grande de mulheres participando como soldados, pilotos, enfim, vários campos diferentes do exército, muitas enfermeiras, também muitas cozinheiras, enfim, tanto num sistema de apoio à guerra, mas também diretamente dentro da guerra, como soldados e tal. E aqui ela vai então colecionar essa história que nem sempre é tão contada, dessa situação de guerra, de campo de guerra, sendo contado pelas mulheres que estavam lá. E tem, por um lado, esse sentimento de negligência, de a gente não teve a nossa história contada.
E existe também uma vontade muito grande de contar essa história, de dizer o quão heróica por parte elas foram, mas também o quão dolorido essa experiência de guerra, o quão difícil, o quão dilacerante essa experiência de guerra. E isso fica muito forte aqui, né, de elas talvez ressentirem de alguma forma essas histórias de guerra que exaltam os heróis, exaltam a política e etc. Lembrando que a Rússia ganhou, né, a União Soviética, melhor dizendo, mas a União Soviética ganha, né, um dos vencedores da guerra. Então fica muito essa história dos vencedores e tal. E elas falam, mas olha o que a gente viu, olha o que a gente viveu, será que isso vai vencer? Será? Olha, né, chamando muita atenção para isso. Não é um livro fácil, não é um livro simples, porque são muitas histórias difíceis, existem muitas histórias bastante gráficas, bastante explícitas nessa coisa de corpo, de machucado, de sangue e de guerra, muitas emocionalmente e psicologicamente difíceis, porque sim, essas pessoas estão vivendo uma situação bastante extrema e bastante de exceção. Então, é aquele tipo de livro que a gente tem que pensar o momento certo para ler, mas e eu acho que isso meio que vale para todos os livros da Svetlana, né? Ela toca nesses temas difíceis, mas são temas sempre muito importantes, e vale a pena então a gente também conhecer essa história e debater essa história e falar sobre isso. Então, numa linha parecida com esse aqui, né? Esse aqui, então, a gente tem relatos de mulheres que participaram, de fato, da guerra. Então, pensar ali no começo da década de 40, que estão, às vezes, contando a sua história muitos anos depois. O livro foi publicado muitos anos depois, mas que estão contando relatos dessa época. O livro da Virginia Woolf, então esse aqui, né, o Três Guinéus, esse foi publicado pela Autêntica com tradução do Tomás Tadeu. É muito diferente, porque ele é um livro antes da Segunda Guerra Mundial, e num período em que já se sentia que um conflito estava próximo, um momento já inquieto, um momento em que essa tensão política que daria, né, que culminaria na Segunda Guerra Mundial, ele já existia. E a Virginia Woolf vai fazer um ensaio em formato de carta sobre pacifismo e sobre a posição da mulher na sociedade. É uma carta fictícia, que é um ensaio, então ela brinca muito com essa noção de gênero textual aqui, mas basicamente a gente tem um personagem que é quem recebe a carta, né, o destinatário, que teria pedido para Virginia Woolf, ou para esse narrador, falar e contribuir com uma causa pacifista. E a resposta é, sim, eu até contribuo, mas veja que você está pedindo para mulheres contribuírem com uma causa pacifista, sendo que elas não têm decisão nenhuma, elas não têm agência nenhuma na criação de uma guerra ou não. E ela vai, a partir disso, fazer uma grande relação entre o patriarcado e o militarismo e o sistema de guerra como um todo, e fazer uma leitura da posição da mulher na sociedade. E é um livro assim que vai te levando por todos os caminhos possíveis. Ela vai tocar em muitos assuntos aqui. Três Guinéus é uma moeda, né? E tem um pouco a ideia do que em que causas ela colocaria dinheiro. Então é um livro que tem a ver com isso. O que me chama muito atenção é que são esse e o livro da Svetlana, né? São dois livros sobre a relação entre mulheres e guerra, sobre como que se dá isso, e são mais ou menos referentes à mesma guerra. Aqui a guerra não aconteceu, ela não tinha como afirmar que a guerra ia acontecer e como seria essa guerra, né? Mas num período em que já se falava de evitar o conflito, que já estava um pouco evidente, e lá obviamente são pessoas que estão ativamente participando da guerra. Então são contextos levemente diferentes, mas muito relativos ao mesmo período, né? E tem uma diferença geográfica, né? Estamos aqui na Inglaterra, lá estávamos na União Soviética, e isso é bastante importante, porque são culturas que vão ver as mulheres de jeitos diferentes, né? Mas é interessante a gente pensar que a gente tem dois vieses sobre o mesmo conflito, assim, e acho que vale a pena a gente pensar os dois em diálogo. Um livro muito interessante também.
Recomendo um livro mais denso, é um ensaio mais denso, um ensaio com muita nota da própria Virginia, e tem notas muito bem feitas do tradutor, explicando pra gente também certas coisas de contexto. Ele é mais denso em termos de conteúdo mesmo, mais acadêmico quase seria. Não exatamente acadêmico, mas né, mais nesse sentido. Mas uma leitura bem interessante também. Bom, depois disso eu li mais um livro da maravilhosa, incrível Ellie Smith. Esse aqui é o Winter. É uma pena que esses livros ainda não estejam sendo traduzidos. Essa minha edição é da Penguin. Ela tá fazendo então uma quadrilogia, né, das estações. Esse aqui é o segundo lançado. Eles têm a ver tematicamente, mas grupos de personagens diferentes, momentos diferentes, então não é exatamente necessário ler eles na ordem. Mas eu sempre penso que quando um autor faz uma série, ele tem um objetivo estético com aquela série, e eu gosto de manter isso. Talvez seja mais caxiazinha nesse aspecto. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre ele. A gente está no período Brexit, pós-Brexit, então a Ellie Smith com essa obra está questionando muito essas políticas e esse jeito de pensar em inglês e tal. Então a gente tem muito esse contexto político como pano de fundo, que a gente também já tinha no outono, e imagino que vai continuar tendo na série inteira, mas eu gosto muito do jeito com que ela não foca a história dela na política e nos grandes acontecimentos, ela foca nas pessoas e nos personagens específicos, mas tudo isso tá acontecendo por trás e mostra pra gente, eu acho, uma coisa que pra mim é meio evidente, mas não existe ser apolítico, né? A gente tem as nossas opiniões, a gente tem nosso jeito de ver o mundo, e a gente pode ser apartidário, a gente pode não querer ativamente falar sobre política, mas as nossas ações e as nossas opiniões, etc., são, em alguma medida, políticas também, né? A política permeia nossas relações pessoais e etc. Então esse livro, pra mim, tem muito a ver com isso também. A gente tem, então, essencialmente uma família, que é uma família com muitos conflitos e que não se vê muito, e em determinado Natal as pessoas vão se juntar. Então a gente tem uma mãe que mora numa casa bastante grande e já tá no momento de velhice, tem todos ali os seus problemas e suas noias e etc. E o filho dela, que ela não vê com muita frequência, que supostamente iria com a namorada, exceto que eles terminam, então ele paga pra uma outra menina ir com ele, passar esse Natal com a família pra não ter que ir sozinho. E em determinado momento aparece uma irmã dessa senhora, dessa mãe, com quem ela não conversava fazia muito tempo também. Parece ter um pouco um conflito, talvez, de classe entre as duas, porque essa mãe, ela é uma empresária que trabalhava com importação de objetos de decoração, roupas, coisas assim, e ficou bastante rica com isso, enquanto a irmã opta por ser mais uma ativista e se envolver mais com movimentos sociais e ambientais, e escolhe um modelo de vida que destoa muito disso. A gente tem um filho que até um certo ponto se diz amigo da natureza, etc., mas não age de acordo. E a namorada, inclusive, uma das brigas que ela vai ter com ele é em relação a isso, de você é meio hipócrita. E a gente tem essa menina, então, que cai ali de guarda-chuva, que é estrangeira, que tá em outra situação, e vai ver nesse dinheiro que ele tá pagando pra ela uma solução pra muitos problemas e tal. E todas essas pessoas e opiniões e histórias de vida culminam nesse Natal, todo mundo numa mesma casa, e todas essas tensões ficam mais evidentes e tal. Ele é um livro, e eu diria a Ellie Smith tem esse jeito em todas as obras dela, não necessariamente só nesse livro, de criar personagens muito interessantes e de criar uma narrativa que é pela perspectiva dessas pessoas, que é muito interessante. Ela vai mudando o tempo, não é uma narrativa linear, ela vai reconstruindo tudo isso. E essa menina que é estrangeira, pra mim, ela é muito impressionante assim, como personagem, assim,
porque ela vai ser estranha nessa casa, né? Então ela tá desempenhando nessa casa mais ou menos essa função que ela ocupa na sociedade inglesa. Mas ao mesmo tempo ela vai ser capaz de se relacionar com essas pessoas de um jeito muito diferente do que eles se relacionam entre si. Ela vai conseguir ver coisas, as pessoas vão conseguir falar com ela coisas, justamente por ela ser essa figura estrangeira na casa. E é uma personagem assim que me intriga muito, e em termos da gente pensar se ela tá servindo como uma alegoria para todos os estrangeiros, né? Como o contato com o outro nos ensina muito sobre nós também. Ela tem uma ironia que eu acho incrível, ela faz todo momento referências e citações. Os livros começam sempre com algum tipo de paráfrase de começos do Dickens, então esse aqui é uma paráfrase do Conto de Natal. Esse aqui começa com God was dead to begin with. O Conto de Natal, peraí, deixa eu pegar ele aqui. O Conto de Natal começa com... Para começo de conversa, Marley estava morto, né? Então, a gente tem essa intertextualidade sempre muito grande com a literatura inglesa. A gente vai falar sobre Shakespeare aqui, e essa menina estrangeira, inclusive, conhece uma obra mais obscura de Shakespeare que muita gente ali da mesa não conhecia. Então é um livro muito interessante, com muitas camadas de leitura, livros que com certeza eu vou querer reler em algum momento, mas eu vou primeiro terminar a série inteira. Já tô com o Spring aqui em casa, então vai ser a minha próxima leitura. Não a próxima, mas a próxima leitura de Alice Smith. Bom, depois disso, eu terminei de ouvir Harry Potter, então eu já tinha avisado aqui no canal, né, que a empresa que administra a franquia Harry Potter tava gravando todos os capítulos do primeiro Harry Potter e a Pedra Filosofal, em inglês, com vozes de pessoas famosas, atores, enfim, pessoas da mídia. E fazia muitos anos que eu li Harry Potter quando eu era criança. E eu devo ter lido pela última vez há 15 anos atrás, pelo menos, se não mais. Enfim, eu comecei a ouvir então, e acho que começou lá por maio, e agora que terminou então de ser lançado os capítulos, eu vou deixar o link ali embaixo caso alguém queira ouvir, tá tudo disponível. Então dá pra ouvir o primeiro livro inteiro em inglês. E pensei muitas coisas. E eu tava ouvindo quando o J.K. Rowling fica falando suas besteiras no Twitter e tal, e eu não sei, talvez eu faça um vídeo sobre isso, não sei se vocês ainda têm interesse nisso, mas é curioso a gente ver com um olhar mais adulto uma história que é tão importante pra gente quando a gente era criança, né? Mas dá pra ver muita coisa estranha. Eu recomendo muito um podcast pra quem quer repensar Harry Potter. Eu recomendo muito um podcast chamado Witch Please, que são duas acadêmicas, duas pesquisadoras muito interessantes do Canadá, lendo Harry Potter de novo enquanto adultas e fazendo uma leitura de fã. Elas leram quando eram jovens e gostam muito e se empolgam muito com esse universo, mas de que já crescemos e já temos outra mentalidade mais crítica e a gente também não precisa concordar com tudo, né, o tempo todo. O que eu acho um viés interessante. Foi legal ouvir, foi legal lembrar de certas coisas, bate uma nostalgia, bate um saudosismo ali, né, daquela época da nossa vida, o que é legal. Mas tem, né, umas coisas esquisitas no livro. Enfim, gente, não sei. Se vocês quiserem que eu tente falar sobre isso, me avisem nos comentários. E é isso, vamos pro próximo livro. Depois de Harry Potter, então, eu li o Knurp do Hermann Hesse, o primeiro livro do Hesse que eu leio. E esse aqui foi um livro traduzido pela Júlia Búcios, também publicado pela Todavia. E eu entrevistei a Júlia lá no GetTube. A gente fez uma live muito legal, foi uma delícia muito grande conversar com a Júlia. Então eu recomendo vocês assistirem uma live, né, um vídeo um pouco mais longo, mas o link também tá disponível.
Um livro bem interessante. A gente tem essa figura muito curiosa do Knulp, que é um andarilho barra vagabundo barra mendigo barra mochileiro. dá pra gente enquadrar ele em muitas categorias diferentes. É um livro que sai durante a Primeira Guerra Mundial, ele sai em 1915. E é muito interessante a gente debater essa sociedade que ainda recebia muito bem um estrangeiro, que ainda recebia essa pessoa, e as críticas e os comentários que ele vai fazer a essa sociedade que já está prestes a entrar num conflito, e como ele vai ter um momento mais apoteótico no final, uma conversa com Deus em que ele repensa toda a sua vida. Então é um livro interessante, um livro curtinho. É meu primeiro Hesse, como eu disse, então estou curiosa para saber e conhecer mais Hesse. Mas então assistam lá, tem uma conversa bem legal, a gente fala sobre o livro em diálogo com os tempos de hoje, com diálogo com outros aspectos da literatura alemã, e a gente fala também muito sobre tradução. Então recomendo bastante. Depois disso eu li no meu Kindle Cisnes Selvagens, 3 Filhas da China, da Yung Chang, tava conferindo aqui o nome dela certinho pra não falar errado. O livro é traduzido pelo Marcos Santa Rita e publicado pela Companhia das Letras. Esse é um calhamacinho, um livro grande. É ao mesmo tempo uma espécie de memória e um livro de pesquisa histórica. É muito interessante porque ela vai contar a história das mudanças políticas da China durante o século XX, principalmente, a partir da vida da família dela e principalmente das mulheres da vida dela. Então, desde da avó, que foi concubina de um general, até a mãe dela, que participou dos momentos iniciais ali do Partido Comunista, até ela, que foi adolescente durante a Revolução Cultural e participou até uma certa medida disso, foi uma guarda vermelha, até que ela sai da China e conta essa história pra gente. Então é um livro muito interessante. Eu sabia muito pouco sobre a história da China e pra mim é muito impressionante quantas mudanças eles viveram e o quanto estabilidade da vida dessas pessoas, sabe? Parece que tá todo mundo sempre se ferrando pelos diversos motivos que aconteceram, assim. É um livro difícil porque essas pessoas têm vidas muito difíceis e passam por situações muito difíceis, e a gente mais ou menos sabendo o que acontece historicamente, é curioso a gente ver as pessoas tomando essas decisões quando as coisas ainda estavam se desenrolando. E como ela tá contando a história da família dela também, a gente também tem muito dos sentimentos, muito dessa coisa se desenrolando na vida das pessoas e como elas vão reagindo a isso num nível individual, e o quanto essas políticas externas impactam muito a vida das pessoas também. Um tema, né? A Ellie Smith fala muito sobre isso. No fundo, tanto a Svetlana quanto a Virginia também vão tocar um pouco nesse assunto, né? Mas de acontecimentos políticos interferem sim em escolhas individuais, né? Essas coisas não estão afastadas umas das outras. Achei um livro interessante. Não conheço muito sobre a China, como eu disse, então está sendo um momento de descoberta também. Mas é um livro que eu indicaria bastante também. Bom, depois disso eu li um clássico e fiz um vídeo que eu gostei bastante de ter feito, que é o Decameron, do Giovanni Boccaccio. Esse aqui é um livro que se passa numa pandemia. E a gente tem 10 jovens ítios que se trancam numa casa para passar um momento de isolamento social juntos e ficam contando histórias uns para os outros. O que me levou a ler esse livro agora foi que o New York Times Magazine lançou uma edição especial com 29 contos, que se chama Decameron Project. Então fazendo uma releitura disso, né, de juntar esses ficcionistas para contar histórias e nos entreter e tal durante esse período. Então eu fiz um vídeo comparando, falando um pouco tanto sobre essa obra aqui quanto a revista e o Decameron Project. E eu achei uma ideia bem legal e gostei muito de ter lido os dois. Esse aqui então, né, um clássico, Idade Média, publicado em 1300 e alguma coisa, vamos conferir essa data.
1348. A gente está aqui no período, então, da peste bubônica, que é uma doença bem mais tenebrosa, assim, bem mais assustadora, inclusive. E a gente tem esses contos que não tem, na realidade, muito a ver com a peste bubônica, né? Esse é um contexto da narrativa moldura, o que levou esses jovens a contarem essas histórias. Mas as histórias têm muito a ver de como se vivia na Idade Média, né? Então tem muito relação com a igreja, tem umas mais escrachadinhas de humor, tem amores impossíveis. Enfim, a gente tem um pouco de tudo. Mas eu acho que, pra quem gosta desse período de Idade Média, é um livro interessante pra gente entender esse pensamento e essa vida na Idade Média e tal. Então, é um livro divertido nesse aspecto. E vejam lá, o vídeo ficou bem legal. E conheçam também o The Cameron Project, porque tinha um projeto bem interessante de resposta artística a esse momento que a gente tá vivendo e tal. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha nisso. Bom, depois disso eu li outro livro em cópia digital que eu tenho aqui, mas é o Damas da Lua, da Joka Alharti, não sei muito bem como falar, escritora do Oman, gente. Ela ganhou o The Man Booker International Prize do ano passado, é a última vencedora, né? A vencedora desse ano ainda não foi divulgado. E é um livro que está saindo agora aqui no Brasil pela editora Moinhos, com tradução Zafa Yubran. O que eu achei muito interessante também é uma espécie de saga familiar que vai narrar as mudanças estruturais passadas pelo Oman. Então estamos aqui... esses livros estão dialogando muito nesse vídeo, né? A gente tá aqui um pouco com Memórias do Urso Polar, mas também um pouco o Winter também tem, o inverno também tem essa conectividade entre as gerações, né? Enfim, vamos lá então, Damas da Lua. Eu vou escrever mais sobre ele, vou escrever sobre ele pro rascunho, foi por isso que eu li ele agora. Então a gente entra em um pouco mais de profundidade lá, mas ele é uma narrativa não linear de várias gerações da mesma família, e a gente tá pensando aqui essas famílias que vivem de um jeito muito intricado e muito juntas, e a grande família é uma instituição muito forte, e a gente tem essa situação em que é uma sociedade que vai se abrindo, que era muito baseada em suas tradições e que vai se abrindo para um modelo mais ocidental. Então a gente tem desde lá da primeira senhorinha que mal podia sair de casa sozinha até a moça mais recente que vai para a universidade, estuda e etc. Então a gente tem todas essas mudanças acontecendo e essas pessoas lidando com isso, assim. Então é uma narrativa não linear e a gente também vai conhecer várias perspectivas, a gente vai ler momentos da vida de várias pessoas. A gente meio que tem que juntar um quebra-cabeça de todos esses acontecimentos e sentimentos para entender como que essas pessoas todas estão interagindo esse tempo todo e coexistindo e lidando umas com as outras e essas expectativas sociais e tal. Primeiro livro desse canto do mundo que eu leio, eu achei muito interessante, muito legal que a gente tenha esse prêmio que incentive, né, essa publicação, que dê visibilidade maior para esse tipo de obra. Inclusive, eu posso deixar o link ali embaixo, a gente já tem os indicados para esse ano. Eu acho que, se eu não me engano, sai em agosto ou setembro o vencedor. Posso estar enganada. Mas, enfim, um livro interessante, então, e a gente conversa mais sobre ele quando eu terminar de escrever o texto, eu aviso vocês disso. Depois disso, mais um livro sobre a China que eu li no Kindle é o que os chineses não comem. A autora se chama Xin Han, ele foi traduzido pelo Ricardo Gouveia e também foi publicado pela Companhia das Letras. Esse aqui é um livro bem rapidinho de ler, um livro bem curto, que é uma antologia de textos que a Xin Han escreveu para o The Guardian, que é um jornal inglês, tentando um pouco explicar aspectos da cultura chinesa e momentos da cultura chinesa para um público mais ocidental. Ele é um livro bem menos aprofundado do que o livro da Yung Chan, né, que é o Cisnes Selvagens, e com coisinhas mais divertidas, coisinhas mais bobas. Por exemplo, a coluna que chama que os chineses não comem, que é bem pouca coisa. Então ele tem esse aspecto um pouco mais divertido, um pouco mais de entrada, não diria superficial necessariamente, mas esse
talvez sirva mais como uma introdução para a cultura chinesa. E é um livro legal. Eu gostei de saber, por exemplo, que ela, inclusive, tem um projeto muito interessante porque ela também é chinesa, nasceu na China e mora na Inglaterra. E ela tem um projeto muito interessante de fazer uma ponte entre as culturas. E ela tem uma ONG que trabalha com infância. Então a gente tem, né, muitas meninas, principalmente chinesas, que são abandonadas e às vezes acabam sendo adotadas por estrangeiros. E o livro também tem um pouco sobre isso e o trabalho dela de tentar então criar essas pontes culturais para ao mesmo tempo essas crianças serem inseridas em suas novas comunidades, mas também não perderem contato com sua cultura de raiz, e qual é o equilíbrio disso e como se pode fazer esse contato entre as culturas, o que eu achei bem interessante. Então, para quem tá procurando um livro mais rapidinho, um pouco mais divertido, toca em assuntos muito difíceis, não me entendam mal, mas tem seus momentos, seus alívios cômicos, é uma boa leitura, então. Bom, depois disso li um clássico brasileiro, vou fazer vídeo pra ele em breve, então fiquem de olho, que é o Úrsula, da Maria Firmina, não sei. Esse aqui é um clássico redescoberto, a gente vai falar muito sobre isso no vídeo, porque é um livro publicado em 1859 e ficou bastante sumido no nosso mercado editorial, felizmente recuperado, mas a gente vai conversar um pouco tudo isso e não foge tanto assim do nosso romantismo. Temos a mocinha em época de casamento, temos um triângulo amoroso, não quero falar muito, mas temos um fim trágico, temos um pano de fundo sobre escravidão, temos tudo isso acontecendo no livro e a gente conversa mais então sobre ele em breve, mas fiquei bem feliz de conhecer esse livro. Eu já estava aqui em casa faz um tempo, mas antes tarde do que nunca. E minha última leitura do mês, então, é O Olhos de Sal, do Carlos Machado, que foi publicado pela Sete Letras. É um escritor aqui de Curitiba, mas esse livro não tem muito a ver com Curitiba. Esse livro é muito, talvez justamente sobre estar entre lugares. A gente aqui tem um personagem que tá num relacionamento com uma pessoa de outro país, que é a Suíça, e acho que a capa se explica, né, com isso. E a gente tem uma narrativa também bastante fragmentada em termos de tempo e de espaço, que vai dar conta desse relacionamento, desde os momentos bons até o término traumático, até o que acontece depois do término e como eles se relacionam depois do término. Gostei muito da estrutura dele, a gente tem peças de pontos de vistas diferentes, mas a gente vai ter momentos que a gente tem listas, a gente vai ter cartas, a gente vai ter documentos, a gente vai ter algumas reflexões sobre língua que eu adoro, né? Sobre essas relações e amizades e coexistências em diversos idiomas, e a Suíça talvez seja um país legal para se pensar sobre isso, porque eles mesmos falam muitas línguas dentro do país, né? Por isso já é muito interessante. E tem todas essas coisinhas bonitinhas de relacionamento, né? Das referências que se fazem dentro de um casal, das vontades e expectativas que se faz dentro de um casal e do porquê que isso nem sempre dá certo, apesar das pessoas estarem felizes juntas. Então a gente tem muitas dessas viagens temporais, espaciais e de emocionais também, né? Do personagem no futuro lembrando do que aconteceu anos atrás e tal. É um livro muito gostoso de ler. E é um livro que deixa a gente com aquele ar amarguinho de triste no final, assim, com aquele aperto de amores que não dão certo, assim, enfim. É um livro bem gostoso, eu indico bastante. Quem não conhece o Carlos ainda tem muita coisa legal dele e eu recomendo muito. Escritor contemporâneo que eu gosto bastante. Bom, pessoal, é isso então. Essas foram as muitas leituras de julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me falem o que vocês acharam nos comentários. E me contem também o que vocês leram de legal e indico. Até a próxima. Tchau, tchau.